pessoal, olá a todos. Primeiramente, bom dia. Estamos iniciando nossa aula de Química, tá? Referente agora à nossa terceira avaliação, tá bom, pessoal? E na segunda avaliação, nós estudamos os modelos atômicos, tentamos entender o que era o átomo, tá? Quais as características atribuídas a esse átomo. E nessa terceira avaliação, nós vamos dedicar exclusivamente ao estudo das partículas atômicas, tá bom? Quais partículas são essas que constituem um átomo? O que seria basicamente o número de prótons de um átomo, número de nêutrons, número atômico, número de massa? O que são semelhanças atômicas? O que são átomos isótopos, átomos isóbaros, átomos isótonos, tá? Como é que a gente identifica a qual átomo pertence a que elemento químico, entre outras coisas, tá bom? Então, essa terceira avaliação vai ser dedicada ao estudo quantitativo e qualitativo desse átomo. Tudo bem, pessoal? Então, dando continuidade, como nós identificamos um átomo? Tá? Um átomo ele é identificado ou característico pelos seus números quânticos. O que são números quânticos? São quantidades de partículas que compõem este átomo. Então, o átomo ele possui o seu número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Lembrando que esses prótons, nêutrons e elétrons foram descobertos e encontrados durante todos os estudos da evolução atômica, tá bom? Olhem para este átomo da imagem. Ele possui bolinhas vermelhas, bolinhas amarelas e bolinhas verdes. Vamos dizer e vamos atribuir para cada bolinha desse uma partícula deste átomo. As bolinhas vermelhas representam o número de prótons do átomo, as bolinhas amarelas representam o número de nêutrons deste átomo e as bolinhas verdes o número de elétrons. Então, cada átomo específico, representando cada elemento químico, vai ter uma quantidade de prótons, nêutrons e elétrons característico, tá? Por exemplo, neste átomo bem aí, vocês podem ver que ele apresenta 5 bolinhas vermelhas, que são 5 prótons no seu núcleo. Sendo assim, já que ele possui 5 bolinhas vermelhas no seu núcleo, ele é um átomo pertencente ao elemento químico boro. Mas como assim, professor? Quer dizer que a quantidade de prótons que o átomo possui é o que vai ditar e dizer a que elemento químico esse átomo pertence? Correto? Se você quer descobrir qual elemento químico este átomo pertence ou faz parte, basta você saber quantos prótons este átomo possui, ou quantas partículas de prótons este átomo possui. Mas como é que eu vou decorar? Nós não decoramos quantidade de prótons de um átomo, tá? Por isso que nós usamos o que nós chamamos de tabela periódica. A quantidade de prótons do número que o átomo possui é que vai ditar a que elemento químico este átomo representa ou faz parte. No caso, todo átomo que possui 5 prótons no seu núcleo, ele pertence ao elemento químico boro. Olha este outro átomo bem aqui. Ele já vai possuir 4 prótons no seu núcleo. Sendo assim, se este átomo possui 4 prótons no seu núcleo, ele pertence ao elemento químico berílio. O que nós concluímos que todo átomo que tiver 4 prótons no seu núcleo atômico pertence ao elemento químico berílio. Olha este outro átomo aqui, ele vai possuir 2 prótons no seu núcleo. Sendo assim, se ele possui 2 prótons no seu núcleo, ele pertence ao elemento químico chamado de hélio. E assim sucessivamente, pessoal. Na tabela periódica, o átomo que possui uma certa quantidade de prótons, ele vai pertencer a um certo elemento químico. Mas como é que eu identifico isso? A quantidade de prótons que um átomo possui é chamado, dentro do estudo do átomo e da química atômica, de número atômico. O que é o número atômico de um átomo? Quantidade de partículas prótons, que são essas bolinhas vermelhas, que o átomo possui no interior do seu núcleo. E este número atômico, que representa essa quantidade de prótons, é que vai ditar e dizer a qual elemento químico o átomo pertence. Tudo bem? Por exemplo,
Os diferentes tipos de átomos que pertencem a elementos químicos distintos são identificados pela quantidade de prótons que possui, ou seja, essa quantidade de prótons representa o número atômico deste átomo. Temos aí o primeiro número quântico ou quantidade quântica estudada em um átomo, seu número atômico. Toda vez que vocês ouvirem esta palavra número atômico, lembrem-se, representa a quantidade de prótons que o átomo possui no seu núcleo atômico. Tudo bem? Agora, observem esses átomos abaixo e comparem o total de prótons e elétrons de cada um. Tá? Por exemplo, nós temos esse primeiro átomo. Este primeiro átomo aqui nós temos 4 prótons, que são as bolinhas vermelhas, e 4 elétrons, que são as bolinhas verdes. É verdade? Olha este outro átomo. Nós temos 2 prótons no núcleo atômico, que são as bolinhas vermelhas, e 2 elétrons na eletrosfera do átomo, que são as bolinhas verdes. Vocês podem perceber que estes 2 átomos vão possuir a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se eles possuem 4 prótons no núcleo, vão possuir 4 elétrons na eletrosfera. Se eles possuem 2 prótons no núcleo, também vai possuir 2 elétrons na eletrosfera. Quando nós encontramos, pessoal, átomos que possuem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, nós dizemos e chamamos esses átomos de átomos neutros ou eletricamente neutros. Estes átomos são sistemas eletricamente neutros porque possuem mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Ou seja, o seu número atômico é igual à quantidade de elétrons que eles possuem na eletrosfera atômica. Tá? Quando vocês veem essa palavra, pessoal, vocês têm 2 átomos neutros. O que significa? Que você tem 2 átomos que possuem a mesma quantidade de prótons no núcleo e a mesma quantidade de elétrons na eletrosfera. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Vocês vão ser pegos em várias questões de química atômica com essas denominações. Número atômico, o que é número atômico? Quantidade de prótons na eletrosfera. Átomos neutros ou eletricamente neutros são átomos que possuem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Agora, olha esses átomos bem aqui. O que esses 3 átomos têm em comum? Podemos perceber que esses 3 átomos têm em comum a mesma quantidade de prótons e também a mesma quantidade de elétrons. Cada átomo tem a mesma quantidade de prótons, ou seja, cada átomo tem o mesmo número atômico e cada átomo tem a mesma quantidade de elétrons. Sendo assim, o que podemos dizer? Que esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico e também são átomos eletricamente neutros, porque possuem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons na sua eletrosfera. Tá? Vocês vão se deparar com vários átomos com mesmo número atômico e mesma quantidade de elétrons. O que esses átomos têm em comum, já sabe, é nítido, né? Se possuem em comum o mesmo número atômico, significa dizer que eles possuem o mesmo número de prótons. E se possuem o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo elemento químico. Se possuem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, os 3, significa dizer que todos os 3 átomos são átomos eletricamente neutros. Tudo bem? Então, agora vem o próximo número quântico, que nós chamamos de número de massa. O átomo, pessoal, vai ter no mínimo 2 números quânticos. O primeiro foi o número de prótons, que chamamos de número atômico, e agora o seu número de massa. Lembra que o átomo ele é composto fundamentalmente por 3 partículas: prótons, nêutrons e elétrons, né? Os prótons representam o número atômico do átomo. Os elétrons, se estiverem em mesma quantidade com os prótons, vão dizer que o átomo ele é eletricamente neutro. E os nêutrons?
Os nêutrons são as partículas amarelas que estão no núcleo do átomo junto com o próton, tá? Lembra do modelo atômico de Rutherford? Que a massa do átomo está concentrada numa região central, que é o seu núcleo. Se o núcleo atômico é formado por prótons e nêutrons, então podemos dizer que a quantidade de partículas prótons e nêutrons juntas formam a massa do átomo. Então eu posso dizer, pessoal, que a massa do átomo é composta pelo total de partículas prótons e nêutrons que está no núcleo atômico. Por exemplo, pergunta. Se eu dissesse para vocês, pessoal, eu tenho um átomo qualquer que ele vai possuir 10 prótons e 10 nêutrons no seu núcleo. Quanto equivale à sua massa? Bem, se o átomo possui 10 prótons e 10 nêutrons no núcleo, eu posso dizer então que a sua massa equivale a 20, porque a somatória de prótons e nêutrons vai ser igual a 20, seu número de massa. Se um átomo, por exemplo, tiver 15 prótons e 30 nêutrons no seu núcleo, qual vai ser o seu número de massa? Bem, se o número de massa é a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo atômico, é só somar 15 prótons e 30 nêutrons, seu número de massa, 45. Não é muito fácil? Então, para lembrar, o número de massa, ele é composto por uma pequena representação matemática. O A, esta letra A, que significa o número de massa de um átomo, é a somatória entre o número atômico deste átomo mais a sua quantidade de nêutrons. Número atômico, pessoal, lembre-se, quem é número atômico? Quantidade de prótons que está no núcleo do átomo. E o nêutrons, quantidade de nêutrons que está no número atômico, ou melhor, no núcleo deste átomo. Quando eu somo o número atômico, que são os prótons deste átomo, com seus nêutrons, eu obtenho o meu número de massa. Exemplo, eu tenho um átomo que possui 4 prótons e 5 nêutrons. Se eu quero descobrir seu número de massa, é só eu somar 4 mais 5, que vai dar 9. Então, o número de massa deste átomo é igual a 9. Deu para entender? Não é difícil, pessoal. Tá? Para a gente calcular o número de massa de um átomo. É só eu somar o número de prótons com o número de nêutrons deste átomo. Tudo bem? Agora, atenção. Atenção para cá. Muita atenção para cá. Vocês podem cair em pegadinhas e questões que dizem o seguinte. Quantos nêutrons um átomo possui? E aí? Eu não estou perguntando qual o seu número de massa, nem qual o seu número atômico deste átomo. Eu quero saber quantos nêutrons ou partículas neutras este átomo possui no seu núcleo. Para você descobrir a quantidade de partículas de nêutron que um átomo possui, é só você pegar o número de massa deste átomo e subtrair pelo número atômico. Quando você pega o número de massa do átomo e subtrai pelo número atômico deste átomo, você encontra a quantidade de partículas nêutron que o átomo possui. Agora, quando você soma o número atômico deste átomo com o número de nêutrons que o átomo possui, você encontra o número de massa deste átomo. Tudo bem, pessoal? Bem, essa aqui foi a primeira parte de introdução às características do átomo para a gente entender, tá bom? Até as próximas aulas para a gente se referir e estudar melhor esse assunto. Grande abraço a todos.